Saudações, saudações, meus amigos papirões. Vamos então para a nossa pequena conquista diária, né? A gente tem buscado isso a cada dia e cada vez que você clica numa aula, você está buscando um pouquinho mais dessa conquista. Nossa missão inicial é trabalhar os aspectos iniciais da contabilidade, tá? Então aqui há um grande número de questões a respeito desse tema, tá? Beleza? Aspectos iniciais, conceitos, objeto, objetivo, campo de aplicação. Não é porque é um aspecto inicial que é menos importante. Na verdade, um bom estudo da parte avançada depende exatamente de uma boa estrutura na base, né? Uma boa base, uma base que te dê segurança. Ok. Em relação à contabilidade, você vai precisar ter esquematizado, né, gravado na sua alma as seguintes informações. Olha só, a contabilidade, o examinador vai tentar fazer com que o teu conhecimento de mundo destrua a tua conduta de prova. Como assim, Giovanni? Tem muita coisa que você tem conhecimento de mundo sobre determinado termo, o examinador vai usar essa palavra, só que no mundo contábil, não é que ela é o contrário, o que está errado, mas tem uma nova ótica, uma maneira diferente de analisar. Por exemplo, a contabilidade é uma busca, né, por cuidar de um objeto de estudo. Qual é o objeto de estudo da nossa ciência? O objeto de estudo é o que nós vamos definir aqui como patrimônio, ok? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E aí, o examinador vem e fala assim, olha, a contabilidade é a técnica de registrar, controlar o patrimônio da entidade. Você fala, olha, legal, bonito o texto. Só que está muito errado, porque a contabilidade, ela não é uma técnica. A contabilidade trata-se de uma ciência, tá ok? A contabilidade é uma ciência. Aí eu já vi várias vezes. A contabilidade é a arte de registrar para evidenciar informações. Tá errado porque não é arte, né? Você não vai ver um profissional contábil ou então alguém que está fazendo a gestão da contabilidade vendendo a arte na praia, tá? Então a contabilidade não é uma arte, não é uma técnica, é uma ciência. Um alerta importante. Já sabemos então que a contabilidade é uma ciência. Se o examinador forçar um pouquinho a barra, ele vai destacar que ela não é uma ciência exata. Muita gente pensa isso. Ah, contabilidade eu vou estudar cálculo, eu não sei nada. E não tem nada a ver com cálculo. Tem alguma coisinha, mas não tem a ver com fórmulas de cálculo, é absurdo, não há isso. A ideia da contabilidade, ela é uma ciência social. E é provável que alguém pense assim, ela é exata. Não, não é exata não, é de humanas. Não é de humanas. Ela é uma ciência social. E se o examinador ainda forçar um pouquinho mais a barra, ele vai dizer que é uma ciência social aplicada. E você vai dizer que isso é verdade. Então, o que está correto dizer? A contabilidade é uma ciência, certo. A contabilidade é uma ciência social, certo. A contabilidade é uma ciência social aplicada, certo também, tá? Fica atento a isso aí. Então, contabilidade não é arte, contabilidade não é técnica. Ela é uma ciência. E toda ciência tem como objeto de estudo o patrimônio. Falei, deixa eu só interpretar essa frase aqui, ó. Toda ciência tem um objeto de estudo. E no caso da contabilidade, esse objeto de estudo é o patrimônio. E aí a gente avança. O patrimônio trata-se de um conjunto, o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Eu acho que consigo escrever no cantinho aqui ainda, ó. Bens, direitos e... Você sabe que eu estou escrevendo obrigações aqui, né? Pronto, eu escrevi obrigações.
ok? Então, o objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio. E há muitas perguntas nesse sentido. O que é o patrimônio? O patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. E aqui, você já emite um alerta, tá? Uma caveira, que você vai chamar da sua caveira da vitória. Olha só, o patrimônio, ele é diferente do que o examinador vai chamar na tua prova de patrimônio líquido. Meu irmão, não vaciles. Olha só, o patrimônio é diferente de patrimônio líquido. Olha só, toda vez que ele se referir a patrimônio, ele está falando de um conjunto de bens, vírgula, direito, vírgula, né? Não tem uma vírgula segunda, mas bens, direitos, bens, vírgula, direitos e obrigações. Você percebe que não há uma equação aqui. O examinador vai dizer assim, ó, patrimônio é o conjunto de bens mais direitos menos obrigações. E aí você vai perceber que isso não é patrimônio, é patrimônio líquido. Eu falei, mas eu não estou conseguindo entender como é que uma palavrinha diferencia tanto. Simplesmente pensa assim, ó, patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. Pronto. Patrimônio líquido representa a riqueza que uma empresa, uma pessoa, ela tem, assim. A riqueza sua, por exemplo. Imagina assim, pensa na tua casa. O que você tem de patrimônio? Aí você olha, o seu computador é patrimônio seu. O imóvel que você está é um patrimônio seu. Tudo que você entende, o ar-condicionado, é patrimônio. Bens, direitos, fazem parte do teu ativo. E o ativo é um elemento do patrimônio. Aí, Giovanni, mas essa televisão que eu estou assistindo, esse computador que eu estou assistindo, eu não paguei ainda. Mas ele é seu patrimônio, porque o patrimônio é o conjunto dos bens, dos direitos e as obrigações que você possua. Então, obrigações que são as dívidas que nós temos aí, continuam sendo elementos do patrimônio. Mas a tua riqueza mesmo, o que é teu como riqueza, é o teu patrimônio líquido, que é quando você pega todos os bens e os direitos que você possui e retira as obrigações. Vai sobrar só a tua riqueza, que é o patrimônio líquido. Aqui, o conjunto dos bens e direitos receberão um nome que nós vamos trabalhar muito ao longo dos nossos estudos. Nós vamos chamar isso aqui de ativo. Ok? O conjunto dos bens e direitos você chama de ativo. E o conjunto das obrigações você vai chamar de passivo. Ok. Então agora você já sabe o que você vai chamar de ativo. O conjunto dos bens e direitos. Enquanto as obrigações você vai chamar de passivo. Quando alguém tem algo a pagar, você já diz, cara, alguém tem algo a pagar, ele tem uma obrigação de pagar. Se você tem algo a receber, você tem um direito de receber. Se você tem um imóvel, você tem um bem. Esses bens a gente vai detalhar ainda, né? Quando estudar o patrimônio efetivamente. Então, bens e direitos compõem o ativo e as obrigações compõem o passivo. Isso é composição. Não confunda composição com conceito, tá? Conceito de ativo é uma outra coisa, beleza? Vamos detalhar. Giovanni, o que é o conjunto dos bens e direitos? Composição de ativo. Conjunto de bens, direitos e obrigações. É o patrimônio, é a definição de patrimônio. E o que é bens mais direito menos obrigações? Isso chama-se patrimônio líquido. Ou seja, está certo dizer que o patrimônio líquido é ativo menos passivo. Vai encontrar o PL perfeitamente. Então, ativo menos passivo igual patrimônio líquido. Bens mais direito igual ativo, menos obrigações, que é o passivo, você encontra o patrimônio líquido. Beleza? Facinho, tranquilo. Toda ciência tem um objeto de estudo. O objeto de estudo da contabilidade é o patrimônio.
E patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações de determinada entidade. Diferente de patrimônio líquido, que são bens mais direito, menos obrigações. Sacou isso, né? Já vimos o objeto. O examinador tenta confundir você, trocando, dizendo que é um objetivo da contabilidade o patrimônio. E está errado. O objeto é o patrimônio. O objetivo é o controle desse patrimônio. Então, o objetivo da contabilidade será controlar o patrimônio. Beleza? Objeto da contabilidade, patrimônio. Objetivo, controlar o patrimônio. Não há só esse objetivo, tá? São vários objetivos. Mas, de maneira geral, os objetivos eles apontam para isso, controlar o patrimônio. Destaco para você que, muitas vezes, ele destaca a finalidade da contabilidade. Eu falei, mas espera aí, objetivo e finalidade parece muito a mesma coisa, cara. Poxa, o objetivo meu, a minha finalidade, realmente parece muito. Tanto que o objetivo ele é mais genérico, assim, ó, controlar o patrimônio. E ele pode citar assim, é um objetivo principal da contabilidade. Aí ele vai estar tratando da finalidade da contabilidade, tá? Qual é o objetivo? Controlar o patrimônio, já que o patrimônio é o conjunto de bens, direitos e obrigações. A finalidade, eu quero que você linke com essa informação aqui, ó. Vai começar com FO, tá? A finalidade, FIFO, ok? A finalidade será fornecer informações, eu vou colocar assim, ó, info, ok? Fornecer informações que sejam informações que sejam úteis e tempestivas. Úteis e tempestivas. Ok? Vamos tentar esquematizar isso. Qual que é a finalidade da contabilidade? Você já sabe. Qual que é a finalidade? Fornecer info. O que é o info? Informações, tá? Fornecer informações. Essas informações, elas devem ser úteis, porque uma informação não é útil se ela não auxilia a tua tomada de decisão. E ela não será útil se não chegar a tempo para você, né? Então, a utilidade da informação está muito ligada ao tempo. Tem que tomar uma decisão 10 horas. Aí você toma a decisão 10 horas. Chega a informação meio-dia, ela chegou, mesmo sendo muito importante, chegou depois que você já tinha tomado a decisão. Então, ela já não é mais relevante para a tua tomada de decisão. Então, a finalidade é fornecer informações que sejam úteis e que sejam entregues em tempo hábil, ou seja, de forma tempestiva, para auxiliar a tomada de decisão. Então, finalidade, fornecer informações úteis e tempestivas que auxiliando a tomada de decisão. Vou até apagar aqui para ficar um esquema ainda mais bacana. Úteis e tempestivas para auxiliar a tomada de decisões. Aí, essa tomada de decisão será feita pelo usuário. Ok? Qual que é a finalidade da contabilidade, então? Fornecer informações úteis e tempestivas que auxiliem a tomada de decisão por parte dos usuários. E há muitas questões nesse sentido aqui, ó. Quem são os usuários da informação? Né? Há vários usuários da informação. Qualquer pessoa que se interesse pela informação contábil é um usuário potencial dessa informação. Mas nós vamos dizer que existem usuários principais, primordiais, que é para essas pessoas que as demonstrações contábeis são feitas. Então você vai colocar assim, a demonstração contábil é feita para que alguém tome decisão. Quem são os principais usuários? Aí está nessa dica aqui, ó, que a gente colocou info. Quem são os principais usuários da informação? São os investidores, os
financiadores e os outros credores. Credores por empréstimo, pessoas que têm algo a receber. Então, são principais usuários. Perdão. Principais usuários, investidores, financiadores e outros credores. Essa é a finalidade da nossa ciência contábil, que tem como objeto de estudo o patrimônio. Tá legal aí? Tá acompanhando tudo? Objeto, objetivo, finalidade. Beleza. Já vimos esses 3 elementos, agora vamos para o campo de aplicação. Olha, toda ciência tem um campo de aplicação, onde ela trabalha, o lugar onde ela é útil, tá? O campo de aplicação da contabilidade, nós vamos chamar isso de azienda. O campo de aplicação da contabilidade são as aziendas. Giovanni, mas essa palavra é nova para mim. Normal, tá? Haverá naturalmente muitas palavras novas aqui, mas que são de fácil entendimento, tá? A ideia de azienda dá a ideia de fazenda, né? Imagina assim, Secretaria da Fazenda Nacional. A ideia de azienda, fazenda, é de uma gestão patrimonial. Então, quando você vê o ente, né? Uma entidade, ela é uma azienda. Como que você vai entender azienda? Se a pergunta for na prova assim, sobre a azienda em si, você vai dizer assim que a azienda é a entidade, seja ela uma entidade econômica ou administrativa. Então, entidade econômico-administrativa, Então, entidade econômica administrativa com ou sem fins lucrativos, do patrimônio público vou tirar a palavra patrimônio aqui, eu vou colocar do poder, tá? Com ou sem fins lucrativos, do poder público ou privado. Giovanni, tem que decorar isso? Não quero que você decore o texto, não precisa decorar, não. Pensa só assim, ó. Vai ficar mais fácil com esse esquema aqui, que eu vou colocar uma equaçãozinha para você. Ó, qual que é o campo de aplicação da contabilidade? É a azienda. Parou. A azienda é uma entidade com ou sem fins lucrativos. Então, se ela tem fins lucrativos, legal, é a azienda. Se ela não tem fins lucrativos, também é azienda. Então, é com ou sem. Então, a contabilidade só se aplica onde houver lucro. É errado. Haverá contabilidade também em entidades sem fins lucrativos, porque o campo de aplicação não é onde existe lucro. O campo de aplicação é onde houver patrimônio. Então, assim, entidade econômica administrativa com ou sem fins lucrativos, do poder público ou privado. E aí eu vou colocar a regrinha final, ó, que possua patrimônio. Giovanni, então quer dizer que onde houver patrimônio haverá contabilidade? Sim, é isso mesmo. Diga para mim uma azienda qualquer, vai. Cite 5 aziendas. 5, fala comigo sozinho, eu e você na tela aqui. 5 aziendas. Vou falar uma, você fala o resto. Banco do Brasil. Aí você, Caixa Econômica, Santander, Itaú, Bradesco, ok. São aziendas? São. Polícia Federal, outra azienda. É uma azienda, é uma entidade com ou sem fins lucrativos, do poder público ou privado, que tenha patrimônio. Então fica mais fácil ainda você entender assim, ó. O que é uma azienda? Ora, a azienda é quando eu considero uma entidade e o seu patrimônio. Pronto. Professor, então a boca de fumo também é uma azienda? Vamos lá. Tem patrimônio? Sim ou não? Tem patrimônio? Tem. Quer dizer,
nunca frequentou, nunca frequentei. Eu sei, mas deve ter um patrimônio. Deve ter um controle de livro-mortos, né? Pessoas a matar, pessoas a receber. Deve ter aí uma boa gestão de estoques. Deve ter alguma coisa nesse sentido. Então, haverá contabilidade nessa área de atuação? Você vai dizer que não. Não, campo de aplicação da contabilidade é nas aziendas, entidades econômicas administrativas com sem fins lucrativos do poder público ou do privado que atuem legalmente, né? Aquilo que se faz de forma ilegal não se chama de contabilidade, tá? É até um absurdo dizer contabilidade, na contabilidade da boca de fumo. Não, não existe contabilidade em boca de fumo, ok? Azienda, patrimônio, junto com a entidade. Juntos os dois é azienda. Ok. Campo de aplicação. Cara, até aqui nós temos o elemento legal, né? Ó, contabilidade é uma ciência social aplicada que utiliza no processo gerador de informação os princípios de contabilidade e as normas de contabilidade. Ela controla, evidencia, registra informações de modo a preparar e deixar o usuário em condições da tomada de decisão. Ok. Tem como objeto de estudo o patrimônio, que é o conjunto dos bens, direitos e obrigações, que eu não posso confundir com o patrimônio líquido, que é uma equação onde eu tenho bens mais direitos menos obrigações. Bens mais direitos você vai chamar de ativo, mas esse não é o conceito de ativo. O conceito de ativo eu vou trabalhar depois, que diz assim, é um conjunto, ativo, recursos controlados pela entidade, resultado de eventos passados, capazes de gerar benefício futuro. Passivo, obrigação presente de eventos passados, cuja a existência de uma saída de recurso ela é provável, então exigirá uma saída de recurso para liquidar a obrigação. Peraí que eu não anotei, calma, que não é agora, vou falar depois. Só quero que você separe que bens e direitos compõem o ativo, não é conceito, segundo o Comitê de Processamentos Contábeis. Beleza? Ok. Vimos uma ideia geral aqui. Olha só, a contabilidade ela não é uma técnica, mas para alcançar o seu objetivo, ela se utiliza de técnicas. Aqui nós vamos listar, então, quatro técnicas contábeis que são utilizadas nesse processo gerador de informação. As quatro técnicas são: primeira técnica, técnica de escrituração. A escrituração. Além da escrituração, nós teremos as demonstrações contábeis. Escrituração e as demonstrações. Aí nós temos, além da escrituração, demonstração, nós teremos a análise das demonstrações. Às vezes a banca coloca só assim, análises e pronto. Análise das demonstrações. E por último, a auditoria. Giovanni, eu preciso necessariamente nessa ordem? Não, na prova ele pode colocar escrituração, análise e demonstrações, auditoria, pronto, citou as quatro já. Mas esse aqui é o processo cronológico, né? O que é a escrituração? A escrituração trata-se do registro, né? Quando alguém faz o registro, esse registro nós vamos chamar de lançamento contábil. Giovanni, aquele negócio de débito e crédito? É aquele negócio do débito e crédito. Você já ouviu falar em algum momento, nunca olhou, não aprendeu ainda, mas nós vamos aprender 100% aqui, tá? Muito fácil, muito fácil. Talvez você já tenha ouvido falar alguém que acha que é difícil, porque débito e crédito e tal. Mas é muito fácil, você vai ver. Muito fácil mesmo, assim, é legal. Demonstrações contábeis. É quando você já registrou tudo e consolida as informações no final do período e você vai dizer qual que é o teu balanço patrimonial. Balanço, né? Uma comparação entre os bens e os direitos, tira as obrigações, vê o que é riqueza e faz um balanço do período. Aí você vai analisar essas demonstrações. Terceira técnica. A análise da demonstração vai dizer assim, olha, há um índice de liquidez, uma capacidade de pagamento, como que essa entidade está, ok? E a auditoria, como última das fases aqui, né, última técnica, a auditoria ela visa aumentar o grau de confiança nas demonstrações contábeis, emitindo uma opinião sobre se a demonstração foi ou não elaborada de acordo com uma estrutura que era para ela ser feita, tá? Então você viu aí as quatro técnicas. Beleza? Batemos aqui então. Contabilidade é uma ciência que tem como objeto de estudo o patrimônio.
como objetivo controlar o patrimônio, como finalidade fornecer informações que sejam úteis e tempestivas para auxiliar a tomar decisão, e esses principais usuários são investidores, financiadores e outros credores. Pode surgir alguma dúvida sua perguntando assim, qual que é a diferença entre investidores e financiadores, tá? Vou listar aqui para você. Quais são as diferenças? Qual é a diferença entre investidor e financiador? Giovanni, eu sei, é que um investe e o outro financia. Cara, é assim, ó. Regra geral. Se alguém fala com você assim, você está querendo estudar, é? Ah, é para concurso? Beleza, deixa comigo. Eu vou investir em você. Olha aí, vou investir em você. Se a pessoa disser investir em você, ela estará assumindo o risco. Assumindo riscos. Enquanto o financiador, ele não assume o risco. Como assim, Giovanni? Porque financiar assume risco. Vou exemplificar ainda melhor. Isso aqui eu estou falando de modo bem genérico, tá? Pensa assim, ó. Se eu investir em alguém e esse alguém, né, ou essa empresa, deu errado, eu perdi junto, porque eu investi e eu assumo o risco. Estou junto ali. Agora, se você chega comigo com um projeto e eu falo que eu vou financiar o seu projeto, quer dizer que se eu financiei e der errado, você tem que me pagar. Se der certo, você tem que me pagar também. Pronto. Outra coisa que eu vou ver que o investidor, ele vai ganhar um percentual sobre o valor investido, um percentual acordado. E o financiador, se eu financiei o seu imóvel, você vai precisar me pagar aquilo que foi acordado no financiamento e não ganhos futuros. Regra geral, investidor, pensa assim, investi num lutador, aí mandei lá para o UFC, ele apanhou, aí voltou, perdemos, eu perdi o investimento que eu fiz nele. Ok, se eu financiei, né? Se eu sou o lutador e eu fui buscar um financiamento no Minha Luta, Minha Vida, aí eu peguei o financiamento e eu fui lá no UFC, peguei porrada, aí eu vou ter que voltar para cá e pagar o financiamento que eu fiz no Minha Luta, Minha Vida. Se alguém investir em mim, eu não tenho obrigação de pagar de volta. Se alguém financiou algo, eu vou ter que pagar mesmo que dê errado, ok? Investidor, financiador. Finalidade é separar que ela fornece informações, campo de aplicação, a Zinda, que é a entidade e o patrimônio, e as técnicas, exploração, demonstração, análise e auditoria. Agora é a hora de ir para as questões. Vamos para as questões.